Capítulo 32. Nicole revela as duras verdades. Aos poucos, Marcelo se recuperava do golpe sofrido com a morte de sua tia Rociane e de sua avó. A confirmação do filho que esperavam o auxiliou muito. O casal não quis ser incomodado naquele final de semana. Saíram poucas vezes e Marcelo pediu na portaria do prédio para não ser chamado pelo interfone. A segunda-feira chegou e eles combinavam. Então, eu vou ver minha mãe, afirmava Flávia. Pegar algumas coisas e... Ai, Marcelo, o que foi? Quis saber diante da longa pausa. Estou com um aperto no coração por deixar minha mãe, sob os cuidados da Renata, da Kátia. Eu pretendo vender o apartamento e comprar uma casa. Quem sabe, dependendo do tamanho do preço, você possa trazê-la para morar conosco. Não sei se isso daria certo, mas não vamos conversar sobre este assunto agora. Deixa para depois, vá à empresa, cuide do que precisa e assim que ligar eu vou pegá-lo. Tudo bem, para mim está ótimo, eu ligo. Flávia deixou Marcelo na empresa onde ele cuidaria de algumas pendências e seguiu para a casa de seus pais. Indo direto para a sua sala no primeiro andar, chamou a Nete para se atualizar e verificar o que estava pendente em sua agenda. Marcelo viu-se muito ocupado naquela manhã. Sem que ele pudesse imaginar, no saguão principal do térreo, sua mãe Nicole olhava tudo à sua volta, inspecionando e examinando cautelosamente cada detalhe enquanto aguardava. Helenice, a secretária pessoal do Sr. Douglas, chegou à recepção e, em voz baixa, perguntou à recepcionista: quem está procurando pelo Dr. Douglas? É aquela senhora ali, murmurou a moça, apontando com discrição. Ela disse que é mãe do Dr. Marcelo, mas quer falar com o Dr. Douglas. Cada encrenca que a gente enfrenta, reclamou a secretária, duvidando de quem se tratava. Depois, aproximando-se de Nicole com elegância e educação, apresentou-se sorrindo. Bom dia, senhora. Meu nome é Helenice e sou secretária do Dr. Douglas. Desculpe me perguntar, mas a senhora agendou horário para ser recebida? Meu filho é o Marcelo, eu sou Nicole. Diga ao Douglas que a dona Nicole quer vê-lo. Não preciso agendar nada. A senhora me desculpe, mas... Moça, falou firme e com seu forte sotaque impondo-se. Não tente me enganar. Ou você chama o Douglas e avisa que eu estou aqui, ou ele saberá pelo escândalo que vou provocar neste prédio todo, entendeu? Confusa e temerosa, Helenice a convidou. Acompanhe-me, por favor, senhora Nicole. Subindo 2 andares pelo elevador, Helenice indicou ao chegarem na antessala. Sente-se, por favor, aguarde só um instante. Pois o Dr. Douglas estava em uma ligação importante, provavelmente demorada. Vou ver se ele terminou. A senhora quer um café, chá, água? Não, muito obrigada, agradeceu mais calma. Decorrido algum tempo, a secretária entrou na sala tão vigiada por Nicole e visivelmente insegura avisou. Dr. Douglas, tem uma senhora aí que diz ser a mãe do Dr. Marcelo. Perdoe-me, mas eu chego a duvidar pela roupa simples e modos rígidos e bem sério de se expressar. Ela não quer falar com o filho, disse que quer conversar com o senhor. Lembrando-se de que Marcelo havia brigado com sua mãe, ele entendeu rapidamente o motivo dela procurá-lo e falou: a mãe do doutor Marcelo? Mas claro, sim, senhor. Ela se apresentou como Dona Nicole, disse a moça com simplicidade. O senhor Douglas levantou-se vagarosamente de sua confortável poltrona e, amparando-se com as 2 mãos espalmadas sobre a mesa, parecendo assombrado, perguntou, praticamente gaguejando: qual o nome?
Dona Nicole, pode deixar, exclamou Nicole com sua voz firme e inigualável, adentrando a sala. Eu e o Douglas nos conhecemos muito bem, cravando nele um olhar feroz que continha a sombra de todo o seu sofrimento e rancor. Foi tomada de uma sensação de ódio quase incontrolável. Uma rajada de brusca surpresa empalideceu o Sr. Douglas, que não se sustentou em pé e lentamente sentou-se incrédulo, parecendo ver um fantasma. Dr. Douglas, o senhor está bem? Perguntou a secretária. Deixe-nos a sós, pediu ele com voz fraca. A secretária, bem inquieta por nunca tê-lo visto daquela forma, obedeceu com certo receio. Nicole, com o olhar flamejante num brilho hostil, colocou-se frente a ele com uma dureza indizível, expressa na face alva. Sentado do outro lado da mesa, o senhor sentia seus pensamentos fervilharem, a cabeça latejar, o rosto esfriar e o peito arder. Transtornado, não conseguia falar. Trincando o silêncio com sua voz forte, Nicole avisou firme e friamente. Jurei ao santo Dio que o encontraria. Por quase 28 anos eu não me esqueci de você por um único dia. Desejando sua morte, desejando que sofresse, chorei dias e noites. No frio, no calor, na chuva e no vento, pensando em meus filhos, desejando ardentemente ter eles juntos de mim. Desgraçado, você acabou com a minha vida, com a alegria que eu tive um dia em meu coração. Mas vejo que a desgraça que você provocou, seu infeliz maledeto, foi bem maior do que eu imaginava, seu miserável nojento. Sob a mira do olhar odioso de Nicole, o Sr. Douglas engoliu a seco e mal conseguiu balbuciar. Não me diga que o Marcelo é meu filho? Fico imaginando o quanto meu Marcelo vai sofrer ao saber que seu pai é um mesquinho desprezível que roubou seus irmãos. E pior ainda, falava com forte expressão na voz, não sei como meu Marcelo ficará ao descobrir que, por culpa sua, Douglas terá de conviver com o peso na consciência, com a tortura dos sentimentos, a aflição por ter namorado a própria irmã ou meia-irmã. Diante do silêncio, segundos aflitivos em que o Sr. Douglas sentia-se mal, sem piedade Nicole exigiu. Vamos, diga, seu maledeto, quem é a Flávia? É a minha menininha? Responda. Eu quero os meus filhos de volta para mim. Gritava encarando-o com fúria. Meu Deus, não é verdade, murmurou o homem. Você não é digno para se socorrer em Deus. Não acredito. Falou com voz fraca e lágrimas abundantes nos olhos. Você não pode ser a mãe do Marcelo. Ele vai se casar com a Flávia no sábado. Circulando a mesa, Nicole, num ato enlouquecido, segurou o Sr. Douglas pela camisa, balançando ao exigir. Quem é a Flávia? Ela é a minha Renata? É a minha filhinha que mamava em meu peito e ficou chorando por você arrancar ela dos meus braços, é? Sim, eu mudei o nome dela e, se o Marcelo é meu filho, eles são irmãos legítimos de sangue. Nicole ouviu aquelas palavras, sentindo como se fosse uma espada transpassando seu peito. Com longas lágrimas e muita violência, gritou: desgraçado, maledeto, infeliz! A secretária entrou rápido e tentava separar Nicole, que agarrou nas vestes do Sr. Douglas e desfechava-lhe vários tapas no rosto.
enquanto ele permanecia completamente paralisado. Atraído pelos gritos, Rogério entrou correndo na sala e conseguiu segurar Nicole, tirando-a de perto de seu pai. Calma, calma, senhora. Vamos ver qual é o problema e resolver de um modo mais tranquilo. Pedia o rapaz, com generosidade abraçando-a, quando Nicole caiu em um choro desesperador. Sufocando-se no peito de Rogério, gaguejava em italiano, algo que ele mal podia entender pelo entrecortar das palavras. Dr. Douglas, preocupava-se Helenice, o senhor está bem? O senhor olhava ao seu redor e sentia-se tonto, mal conseguia falar. Quero... balbuciou. Por favor, Helenice, traga água para a senhora, vou levá-la para outra sala. No, io quero matar este maledetto. Reagiu Nicole, afastando-se de Rogério enquanto gritava. Um murmurinho correu entre as secretárias, até que Anete, no andar abaixo, soube do ocorrido e decidiu informar. Senhor Marcelo, com licença, pediu apressada. Eu soube que a senhora, sua mãe, está na sala do Dr. Douglas. Parece que houve uma discussão e ela o agrediu. Minha mãe aqui? Estranhou, duvidando. O senhor Rogério, que acabou de chegar, foi quem a segurou. Quando ela agredia o Dr. Douglas, ele está sozinho, tentando controlar a situação. Ela está bem nervosa. Impossível, minha mãe não viria aqui, exclamou, levantando-se. O nome dela é Dona Nicole? Marcelo correu e foi até a sala do senhor Douglas. Perplexo ao ver Rogério segurando sua mãe, que gritava enfurecida e agredia o senhor verbalmente, ele não sabia o que fazer. Mãe, mas o que é isso? Perguntou Marcelo, nervoso, indo segurá-la. Filho, exclamou, chorando e correndo para os seus braços. Uma desgraça. Esse maledeto acabou com a minha vida e agora com a sua e da sua irmã. Gritou em desespero. Sem entender o que acontecia, Marcelo trocou o olhar com Rogério, que gesticulou com os ombros, demonstrando que não sabia de nada. Virando-se para o senhor Douglas, que bebia poucos goles de água, Nicole esbravejou aos berros. Vamos, infeliz, diga! Diga como você destruiu a vida dele. Calma, mãe. Marcelo, implorou, segurando-o em extremo desespero. Meu Marcelo, este homem só fez desgraça. Acabou com a minha vida. Ele roubou meus filhos. Filhos que tive com ele. Roubou os dois de mim. Vivi uma vida sem moral, sem casar com este homem que já era casado. E quando eu esperava você, ele me roubou os meus filhinhos. O meu menino Rogério e minha menininha Renata. Ele não queria devolver e com medo de ficar sem você, fugi para a casa da sua madrinha. Depois fui para a Itália. Rogério sentia-se aturdido, pasmo, e Marcelo, ainda muito confuso, não conseguia pensar, mas Nicole explicou. O Douglas roubou primeiro o meu Rogério, depois a minha menina, que eu chamava de Renata. Mas ele já tinha uma filha com este nome e mudou o nome da minha filhinha para Flávia. Você, Marcelo, você, por culpa deste desgraçado, namorou sua irmã. Marcelo olhou fixamente para o senhor Douglas, como quem exigisse uma satisfação. Estava aturdido, mal se mantinha em pé. Eu não sabia. Nunca poderia imaginar, falou o senhor Douglas vacilante. Explique-se direito, inquiriu Marcelo, ofegante e desfigurado. Passados alguns minutos, parecendo tomar o último fôlego, o senhor Douglas contou estonteado. Eu sempre amei sua mãe, desde o primeiro dia que a vi. Mas eu era casado e o desquite seria um escândalo. Ela engravidou e deu à luz a um menino que eu registrei como gêmeo de Renata.
minha filha com a Gorete, que nasceu na madrugada seguinte. Você roubou o meu Rogério de mim. Disse que ele tinha morrido. Deixe-o contar, mãe, por favor, pediu Marcelo, tentando se controlar. Passou pouco tempo e sua mãe ficou grávida. Nasceu uma menina que demos o nome de Renata. Mas quando ela tinha poucos meses, ficou doente, muito mal e precisou de tratamento. Eu a trouxe para a capital e cuidei dela, mas não quis devolvê-la, pois... Então a registrei com o nome de Flávia e como sendo filha minha e da Gorete. A Nicole ficou revoltada, queria os filhos. Fez breve pausa, depois continuou. Ela já estava grávida de você, Marcelo, quando brigamos, pois eu a queria, não me imaginava sem ela. Fiquei irritado, inconformado por ela querer me deixar e, quando fugiu de mim e nunca mais tive notícias dela ou de você, não me conformei. Eu passei a odiar a Nicole. Queria arranjar um jeito de magoá-la, acabar com a vida dela e mandei investigar. Mas nunca encontraram nada, nenhum vestígio. Hoje, quando ela entrou nesta sala, eu vi a mulher que amei e um sentimento confuso me atordoou. Ainda tinha ódio da Nicole e queria que sofresse muito. Quando disse que ela era sua mãe, não acreditei, mas a voz dele enfraqueceu e não conseguiu dizer mais nada. Olhando para sua mãe e para o Sr. Douglas, Marcelo se desesperou. Digam que isso é mentira. Por favor, digam que eu não sou filho deste homem. Marcelo, filho, eu não podia te contar até ter certeza. Foi sua tia quem me pediu. Meu passado é vergonhoso, meu filho. Mas quando eu soube pela Kátia o nome do pai dela, fiquei em dúvida porque esse desgraçado mudou o nome da minha filhinha. Eu não queria o seu namoro por causa disso. Prometi para Rociane que não te contaria nada antes de encontrar com este demônio. Mas aconteceram muitas coisas, sua nona ficou nas últimas. Tive prejuízo nas estufas e brigamos. Você não quis falar mais comigo e a Rociane morreu. Chorou. Rogério ficou estático. Não conseguia dizer uma palavra. Marcelo andou pela sala e com gestos aflitivos, passava a mão pelos cabelos e esfregava o rosto, querendo acordar daquele pesadelo. Com lágrimas a correr pela face, Marcelo murmurou, sentindo-se mal. Não, não pode ser. Vocês não sabem o que fizeram. Filho, chamou o Sr. Douglas. Não sou seu filho. Berrou, virando-se e saindo. Marcelo, chamou Rogério, que correu atrás dele. Alcançando-o, segurou-o pelo braço. Marcelo, preste atenção, falava muito agitado e bem nervoso. Não é momento para pânico. Você não sabe o que está acontecendo, sussurrou o irmão. Nicole aproximou-se, chorando muito, e Rogério pediu. Vamos sair daqui, vamos para o seu apartamento, Marcelo. Acho que é o lugar mais tranquilo para conversarmos. Marcelo sentia-se completamente entorpecido, abruptamente ferido com aquelas revelações. Não conseguia parar de pensar em Flávia, em seus sentimentos e no filho que esperavam. Rogério educadamente virou-se para Nicole, envolvendo-a com o braço sobre seus ombros, acalmou-a e pediu: venha conosco, por favor. Em sua sala, o Dr. Douglas permanecia aturdido, incrédulo e desorientado. Um homem tão erudito, poderoso e inteligente, agora era massacrado com imensurável e profunda tristeza e desilusão. Saboreava uma inexplicável dor, um vazio, um assombro, um medo, uma angústia e tantos outros sentimentos funestos.
Recordava de seus atos sórdidos, egoístas, fraudulentos e cruéis que alteraram a sua vida, a vida de Nicole e tantos outros, cujo destino reservou-lhe como que uma vingança arrebatadora, destruidora para a sua própria consciência, a pior das consequências. Imóvel, ainda sentado em sua confortável cadeira, o Sr. Douglas jamais imaginaria que, com aquela idade, poderia ter sua alma penetrada, como por uma espada de arrependimento inenarrável por tudo o que fez no passado. Lembrando-se de sua filha Flávia, a quem ele mais estimava, não só por ela ser muito parecida com a verdadeira mãe, seu único amor, mas por sua personalidade, um misto de doçura e firmeza. Não conseguia imaginar como ela reagiria a toda a verdade, principalmente agora, esperando um filho do próprio irmão. Pensou em Marcelo, na atração e confiança que nasceu de imediato. Gostava mais dele do que de alguns de seus outros filhos por sua lealdade, dignidade e honestidade inquestionáveis. Admirava sua firmeza e a agilidade de pensamentos. Agora ele começava a enfraquecer sob as terríveis trevas dos resultados dolorosos e trágicos que emergiam e consumiam a harmonia de todos. Por sua culpa, ele não podia acreditar. Flávia e Marcelo, seus prediletos, os seus filhos legítimos, que ignoravam ser irmãos, estavam para se casar em poucos dias. Um impulso o fez levantar ao pensar novamente na gravidez de Flávia. Mas faltaram-lhe forças e o Sr. Douglas caiu ao chão. As secretárias o rodeavam quando ele murmurou: Flávia, a Flávia. Em alvoroço foram tomadas providências para ele ser socorrido quanto antes em um hospital. Na luxuosa casa do Sr. Douglas e Gorete, para onde Flávia foi após deixar Marcelo na empresa, ao mesmo tempo que Nicole desvendava a verdade frente a Marcelo, violentas ações foram surpreendidas por Flávia, que ao chegar entrou e suspirou fundo, olhando toda a sala que estava em total silêncio. Espiando em direção à saleta, lugar em que Gorete costumava ficar, não a viu. Seguindo escada acima, Flávia pensou em ir ao seu quarto. Entretanto, quando caminhava pelo largo corredor, ouviu gritos abafados de dor e implorações contínuas, que eram murmuradas tão baixinho que ela não podia entender. O fato estranho era que aquilo vinha do quarto de sua mãe. Vagarosamente, em total silêncio, Flávia se aproximou da porta entreaberta, espiando para ver o que acontecia. Ela assombrou-se. Mesmo sob a vontade de interferir com a extrema explosão, tendo em vista a cena de horror, deteve-se para ter certeza da visão repugnante que inspirava revolta. Petrificada e sem ser notada, Flávia viu sua irmã Renata andando firme e rude pelo quarto ao mesmo tempo que inquiria com rigor. Não diga isso, falava mansa, baixo e em tom cruel, pedindo com sordidez. Vamos, Júnior, faça dizer a verdade. O irmão Douglas Júnior, que raramente era visto naquela casa, pois o pai o expulsou, colocou uma caneta entre os dedos indicador e médio da mão de sua mãe e, em seguida, apertava-lhe todos os dedos juntos e torcia a caneta. Gorete gemia, contorcendo-se ao implorar. Chega, não sei mais nada. Lógico que sabe, mãezinha, ironizava Júnior, seu filho caçula, com voz sarcástica. Onde é que o cretino do seu marido guarda os documentos? Perguntou, olhando-a friamente, ao mesmo tempo que a torturava de forma impiedosa. Não sei,
Talvez o advogado. Mentira, afirmava Renata com voz seca. Lágrimas corriam pelo rosto pálido de Flávia, que ficou firme, quase incrédula, com um ardente desejo de interromper, mas segurou-se para obter mais provas da tamanha crueldade. Com cotoveladas, Júnior agredia sua mãe ora no braço, ora na altura da costela. Renata, que inexpressiva, rude e insensível, assistia à inacreditável sessão de terror que comandava. Choque cura loucos. Sabia disso, mamãe? Dizia Renata, enquanto o irmão, como um debilitado, macaqueava com os gestos do animal na frente de Gorete, que chorava. É melhor dizer, tornou Renata friamente. Onde estão as documentações de todos os nossos patrimônios, como terras, sítios, fazendas, as casas de veraneio, tudo, eu quero tudo. Você, Renata, murmurou Gorete com voz entrecortada. Você e o Júnior são os demônios que a desgraçada da finada Vitória chamou para esse mundo. Eu vivo no inferno com os meus fantasmas, mas vocês viverão o terror da ganância. E quando morrerem, não levarão nada daquilo pelo que tanto brigaram, assim como a desgraçada de sua avó. Miserável, nojenta. Renata agrediu-lhe com um tapa e comentou como eu pude nascer de... Cale-se, Renata, pediu a mãe em tom debilitado. Ainda tem mais. Não se sinta vitoriosa com as desgraças que vão rondar esta família. Vocês dois poderão se sentir vitoriosos, mas a providência de Deus é sábia. Deus não tem pressa. A fogueira do inferno vai queimar escabrosamente aqueles que amo. Choro, luto, trevas e dores virão. Só espero que os meus amados sejam fortes, que o anjo do céu interceda na amargura, na aflição que pode levar alguns à loucura. Ela é maluca mesmo, exclamou Júnior asperamente. Não está falando coisa com coisa, ela não sabe de nada. Flávia não se continha, mas precisava pensar e agir rápido. Dirigindo-se até o quarto de Kátia, viu que a irmã não estava. Correu escada abaixo e encontrou Romilda, que de imediato percebeu seu desespero. Quando a governanta ia falar, Flávia tapou-lhe a boca com a mão e fez sinal de silêncio, com o dedo frente aos lábios. Ela precisava de uma testemunha. Ninguém acreditaria se acusasse Renata de agressão, pois a irmã era sempre tão ponderada, educada e religiosa. Indicando a Romilda que tirasse os sapatos, Flávia a conduziu silenciosamente até a porta entreaberta do quarto de Gorete. A conversa continuava com Renata falando baixo em modos calmos. Apesar de fingir-se de louca, você não tem nada disso, falsa, cretina, disse, estapeando o rosto de sua mãe novamente. Deveria proteger os seus filhos e não os bastardos. Segurando firme os cabelos da mãe, puxando-os dolorosamente, exigiu: quero todos os documentos. Gorete gemia e tentava segurar na mão de Renata, para fazê-la largar. Mas a filha era impiedosa e puxava com mais força os seus cabelos, já tão grisalhos. Flávia trazia o rosto transtornado e suado, ao mesmo tempo que segurava com as suas mãos geladas as mãos de Romilda, que estatelada testemunhava a cena. Flávia sentia o coração dilacerado, quase não suportava. Júnior, sempre sarcástico, sádico e cruel, ainda usava a caneta para agredir sua mãe. Só que a torturava com violência, como se a caneta fosse um alfinete e a espetava nas pernas, ombros e costas. Eu sei, disse Gorete para que parassem de torturá-la. Eu sei que anjos protegem os meus amados. Você ficará feliz, Renata, com a desgraça que vai rondar aqui.
Mas você e o Júnior não terão nenhum proveito. Vocês não vão escapar do sofrimento. Sofrerão por aqueles que vocês mataram. Assassinos. Eles não morreram e aguardam por vocês, seus assassinos. Louca, disse Renata, batendo-lhe várias vezes. Com olhos embaçados pelas lágrimas que corriam incessantes, não conseguindo mais presenciar tudo aquilo, Flávia largou as mãos de Romilda e praticamente se atirou sobre Renata, atracando-se violentamente com a irmã. Não, não pode, Flávia, gritava Gorete enlouquecida. Pare, Flávia, tem uma vida em você. Júnior agrediu Flávia com socos e chutes, enquanto Renata a segurou. Romilda aproximou-se e segurou o rapaz, com uma força que ignorava ter, jogando-o com um empurrão de costas para a parede. Levantando-se, Júnior temeu que mais alguém aparecesse e saiu correndo. Romilda separou as irmãs que brigavam, jogando uma para cada lado. Flávia, ferida no corpo e na alma, sentou-se num canto ofegante e chorosa. Ao passo que Renata levantou-se, ajeitou a roupa e os cabelos, olhando com desprezo para Romilda, que já estava ajoelhada ao lado de Flávia, murmurando em denotada superioridade. Junte suas coisas, Romilda, você será demitida. Empregados não devem se meter nos assuntos da família. Sua desgraçada, exclamou Flávia, frágil, ofegante a usar as últimas forças para completar. Eu vi tudo. A Romilda é testemunha e esse é um caso de polícia. Prove, desdenhou Renata. Desde quando você passou a tomar conta dela, ela vem aparecendo machucada. E achávamos que ela se autolesionava. Mas não, foi você. Virando-se, Renata saiu como se nada tivesse acontecido. Flávia tentou se levantar, mas sentiu-se tonta e temeu cair. Romilda, que estava próxima, amparando-a, fazendo-a sentar-se na cama ao lado de Gorete. Flávia não conseguia falar. Abaixava a cabeça e usava os cabelos soltos para cobrir o rosto machucado. Sentia algo estranho que não sabia explicar. Estava tonta, fraca, ferida e incrédula. O mal só começou, avisou Gorete virando-se para ela. Vou chamar um médico para vê-las, disse Romilda. Para mim não, falou Gorete. Estou acostumada com eles me maltratando. Eu sempre disse, sempre avisei. Mas ninguém acreditava em mim, agora vocês viram. Mamãe, por que não contou quem a maltratava? Perguntou chorando ao encará-la. Eu disse que eram espíritos maus, não disse? E o que eles são? Romilda, fique com minha mãe, não a deixe sozinha. Vou telefonar para o meu pai, decidiu Flávia, trazendo uma expressão cansada, alguns machucados nos braços e no rosto, amparando-se no móvel para se levantar. Só peço que confirme o que viu acontecendo aqui com minha mãe. Sem dúvida, direi tudo, não tenho medo de nada. Eu não sou sua mãe, Flávia, Gorete falou. Com o coração dolorido, a moça olhou com piedade, fitando-a. Ela repetiu, você ouviu? Eu não sou sua mãe. E não atenda ao último pedido de seu pai. Não faça o que ele te pedir. Ele está dominado pelas trevas amaldiçoadas do seu passado terrível. Morrerá com a consciência em profunda dor e escuridão. Flávia, haverá dias tristes, sem luz, onde o medo e a aflição, o desespero e muita tortura vão se espalhar em sua vida. Sentirá que tudo acabou, mas não. Você terá uma vida dentro de você. Do que está falando, mamãe? Perguntou triste. Subitamente, colocando a mão em seu ventre, Gorete alertou. Falo desta criança,
que eu vi brilhando como uma chama em seu peito. Tanta luz que a circunda toda, numa aura dourada. Mamãe, não sou sua mãe. Do que está falando, Flávia? Quis saber Romilda desconfiada. Não contei para ninguém, disse Flávia aturdida. Como ela pode... Você está grávida? Sussurrou Romilda. Flávia confirmou com a cabeça e chorou no abraço que Romilda ofereceu com tanto conforto. Gorete, como se nada tivesse acontecido, começou a cantarolar baixinho, embalando o corpo para a frente e para trás, demonstrando desequilíbrio mental. Passando-lhe as mãos carinhosas pelo rosto molhado de lágrimas, Romilda considerou baixinho. Flávia, não deveria ter se engalvinhado com aquela cobra, filha. Tem que pensar no seu bebê. É melhor procurar um médico. Eu vou, mas antes tenho de falar com meu pai e telefonar para o Marcelo. Na suíte de Gorete não havia telefone e Flávia foi até seu quarto. Sentou-se para se recuperar do esgotamento, do nervosismo e procurar forças para reagir. Passando a mão pelo ventre, murmurou baixinho: Espero que não tenha te feito mal algum, meu amor. Jamais me perdoarei se algo te acontecer pela minha imprudência. Vamos telefonar para o papai agora, está bem? Pegando o telefone, ligou para Marcelo. E, ao ser atendida por Anete, Flávia estranhou o fato de saber que ele não estava. Anete, muito prudente, não lhe contou tudo o que sabia, mas avisou. Flávia, já ligamos muito para o seu celular e o da Renata, para a casa de vocês, mas ninguém atendeu. O que aconteceu, Anete? O Dr. Douglas não passou bem e acreditaram que seria bom levá-lo ao hospital. Meu pai? O que ele teve? Não sabemos ainda. Para onde ele foi levado? Anete forneceu o endereço. Flávia, aflita e confusa, lembrando-se de tudo o que sua mãe previu, trocou-se rápido, pois teve as roupas rasgadas na briga. Penteou os cabelos, lavou o rosto machucado e seguiu para o hospital para saber de seu pai. E imaginava que Marcelo deveria tê-lo acompanhado. Anete não falou nada sobre a presença de Nicole e a acalorada discussão. Chegando à recepção do luxuoso hospital afoita, Flávia procurou notícias sobre seu pai e, enquanto aguardava, foi abordada por um dos diretores da empresa. Senhor Mariano, que surpresa vê-lo! Expressou-se Flávia, inquieta. Fui eu quem trouxe o Dr. Douglas para cá. O outro gerente que veio comigo retornou para a empresa. E o Marcelo não está com o senhor? Estranhou a moça. Não, Flávia, ele precisou ir embora. Informou com calma, ao perceber que Flávia não sabia de tudo o que havia acontecido na empresa, ignorando inclusive as revelações feitas. Lembrou-se de que o casamento entre ela e Marcelo estava marcado para aquela semana e decidiu que não seria ele a lhe dar a notícia, talvez incompleta, de tão amarga divulgação que soube através das secretárias. Nesse instante, uma recepcionista aproximou-se perguntando: A senhora, Dona Flávia, é filha do senhor Douglas Gregori? Sim, como já disse para outra moça, preciso de informações sobre o estado do meu pai e falar com o médico, se possível. Queira me acompanhar, por favor, o médico vai falar com a senhora. Flávia trocou olhares com o diretor, o senhor Mariano, e o deixou à sua espera na recepção. Em outro andar, preparada para adentrar ao CTI, Centro de Terapia Intensiva, Flávia ouviu atentamente as instruções do médico que finalizava. A angioplastia nos dará uma visão do quadro clínico. Ele está sob assistência de equipamentos e medicamentos para o controle de suas funções. Essa angioplastia será realizada ainda hoje.
O senhor me falou sobre os procedimentos, doutor, disse ela controlando a emoção. Mas eu gostaria de saber qual a opinião do senhor. Bem, sem os exames invasivos, mas com monitoração e exames externos, eu diria que seu pai teve uma sorte muito grande por ser socorrido quanto antes. Ele chegou aqui com a pressão arterial altíssima e indicando um princípio de lesões nas artérias cardíacas. Os exames invasivos nos mostrarão o verdadeiro quadro. É bem possível que o Sr. Douglas se submeta à cirurgia de implantes, de pontes mamárias e safenas. Não posso precisar quantas e onde. Ela ficou pensativa e muito deprimida. Olhando para o médico, perguntou: Posso vê-lo? Falar com ele? Sim, por alguns minutos. Você é a filha Flávia, não é? Sim. Ele chamou muito por você antes dos sedativos. Estava agitado quando voltou do desmaio. Mesmo assim, lembre-se de que ele está um pouco entorpecido pela ação dos medicamentos. Ainda fala seu nome e parece que quer vê-la. Despedindo-se do médico, Flávia seguiu com a enfermeira, até onde seu pai se encontrava, reconhecendo-o à distância. Ao lado da cama hospitalar, por sobre as grades gélidas, pegou em uma de suas mãos e colocou entre as suas. O Sr. Douglas abriu os olhos que rapidamente se encheram de lágrimas e pediu: Desculpe-me, Flávia, eu te amo, filha. Eu também te amo, papai, mas não tenho razões para perdoá-lo, não me fez nada. Fiz, mas eu não imaginava, sussurrou o homem. Eu não sabia, juro. O destino foi muito cruel comigo e, quando você souber, perdoe-me, por favor. Tudo bem, papai, eu o perdoo, sorriu entristecida, ao vê-lo tão frágil como nunca, e concordou com ele para não agitá-lo. Ele tentou erguer o braço para tocar seu rosto, mas não conseguiu, e Flávia se curvou, colocando sua mão fria em seu rosto morno para contentá-lo. Filha, cuide de sua mãe. Não a odeie quando souber, não me odeie. Fui covarde. O Marcelo chorou. O filho que amei sem saber. Ele nunca me perdoará. Tenha forças, Flávia. Não deixe a Renata dominar com o seu mal. Flávia pensava que as palavras confusas de seu pai eram por consequência dos remédios, mas se surpreendeu quando ouviu. Já que não sabe de nada ainda, atenda a um pedido meu, sem questionar. Qual, papai? Flávia, tire o filho que está esperando do Marcelo. Papai! Faço o aborto antes de saber a verdade. O Marcelo já me odeia e vai repudiá-la ainda mais por causa desta criança. Você só entenderá depois. Tire este filho, eu não sei o que pode acontecer. Quero morrer. Mas quero que atenda o que te pedi. Seja firme. Assuma o que é seu. Ao sair daqui agora, tire esse filho, não o tenha. Aborte. Entendeu? Flávia ficou petrificada com o que ouviu. Sentia seu coração bater descompassado e um medo dominar sua alma pela ignorância. Aproximando-se, a enfermeira indicou que era o momento de deixar o local. E sob um manto de seriedade, aflição e preocupação, beijou seu pai com doçura e rosto triste. Inconformada, ainda ouviu-o dizer: Aborte, tire esse filho. Seja forte, filha. Sem qualquer palavra, Flávia deixou o CTI extremamente atordoada. Nem conseguia encontrar a saída. Na suntuosa recepção, o senhor Mariano aguardava preocupado. Flávia, você está bem? Perguntou ao vê-la pálida. Não sei, estou muito confusa. Acho que meu pai não falou coisa com coisa, mas quando eu começo a juntar os fatos... Tomada de forte crise de choro, ela se abraçou ao senhor Mariano e desabafou com lágrimas. Quando se recompôs, pediu encabulada: Desculpe-me. Talvez não seja o momento nem o lugar para eu lastimar tudo o que está acontecendo. Preciso localizar o Marcelo, não sei direito.
o que aconteceu para ele não estar aqui. Vendo-a pegar o celular, o senhor Mariano abaixou a cabeça, imaginando que a moça tentaria falar com o noivo, sem saber da desagradável revelação. No apartamento de Marcelo, seu celular tocava insistentemente e, consultando para ver quem era, entregou-o em seguida nas mãos de Rogério. Verificando tratar-se de Flávia, Rogério desligou o aparelho sem atender a ligação. Marcelo, depois de andar de um lado para o outro, sem dizer nada, sentou-se no canto da sala com a cabeça baixa, cujas mãos sustentavam e cobriam parcialmente o rosto. Percebiam-se seguidas lágrimas a rolar em sua face. Nicole também chorava. Sentada no sofá, não tirava os olhos do filho. Flávia, preocupada e inquieta, ligou para o celular de Rogério e, pensando rápido ao ver quem era, ele se afastou e decidiu atender. Oi, Flávia. Estou tentando falar com você, pois o Marcelo não atende. Percebendo que a irmã ignorava tudo, acreditou ser melhor que não soubesse por outros e pediu. Flávia, interrompeu-a. O Marcelo não está bem. Venha para o apartamento dele e aqui conversaremos. Estou no hospital, papai não está bem. Houve um problema lá na empresa, mas eu não sabia que ele havia passado mal. Com o coração apertado, Rogério pediu calmamente. Flávia, é melhor conversarmos aqui. Venha para cá, por favor. Muito apreensiva, ela concordou, desligando. Rogério retornou até a sala e brandamente informou. Era a Flávia, ela está vindo para cá. Não! Gritou Marcelo descontrolado e levantando-se. Não! Eu preciso de um tempo. Você não sabe, não entende que ela não pode saber. Marcelo atirou-se num abraço forte com Rogério, chorando um pranto sentido, de gemidos e lamentos. Calma, Marcelo, pedia Rogério inutilmente. Eu imagino o que sente. Não, ninguém consegue imaginar. Derrotava-se sem forças e muito ferido com a fala abafada pelo abraço amigo. Chorando, Nicole pediu como se implorasse. Moço, é melhor a Flávia não ver o Marcelo assim. Não sei como minha filha vai ficar. Quando souber o que aquele desgraçado fez, é melhor não se verem. Marcelo olhou para sua mãe e em seguida para Rogério, ao perceber que ela não sabia com quem estava falando. Agora não, Marcelo, depois e em outro lugar. Pediu, adivinhando seus pensamentos. Aliás, vou pegar a Flávia e levar a senhora para casa. Marcelo, filho. Não, mãe, disse chorando e se afastando. Perdendo o olhar ao aproximar-se da janela, falou firme. Sua frieza, mãe. Seus segredos íntimos, a falta de conversa e esclarecimento, são as causas de um desastre que não pode imaginar o tamanho. A culpa de tudo isso também é sua. Filho, se não quis revelar a verdade quando eu pedi, quando implorei tantas vezes, hoje não tenho o que dizer. A senhora não imagina a tragédia, a ferida, a dor que causou em nossas vidas, mãe. Eu não sabia, não tinha certeza. Pergunte para sua madrinha, ela é testemunha que eu queria primeiro ter a certeza de vocês serem. Falou chorando, porém não conseguiu concluir. Por que não contou a verdade antes? Bem antes. Se tivesse me dito o nome do meu pai quando eu quis saber. Gritava como nunca fez antes. Não imagina o que aconteceu entre nós. Não tem ideia do quanto nos amamos. Esbravejava com choro e soluços. Minha irmã. Não, Deus, não pode ser. Segurando Nicole para que ela não dissesse mais nada que magoasse e irritasse Marcelo, Rogério levou para uma
cadeira próxima à mesa e voltou para perto dele falando baixinho. Vou pegar a Flávia, levarei as duas para o sítio. Lá conversaremos e a Flávia saberá de tudo. Vou me apresentar também, depois volto para cá, certo? Pelo silêncio, perguntou: você ficará bem sozinho, Marcelo? Rogério falou moderadamente sem que sua mãe ouvisse, encarando-o com o rosto rubro. Você não sabe de nada, nem imagina. Chorou e não conseguiu continuar. Eu imagino, sim. É uma desilusão muito rude, cruel para aqueles que se amam e temos o mesmo sangue, princípios éticos, morais. Não é isso, murmurou, mas não teve coragem de contar. O interfone tocou e Rogério atendeu, avisando em seguida: a Flávia está lá embaixo, vamos. Suspirou fundo ao dizer: Dona Nicole, vamos. Levarei a senhora e ela para Mogi e depois eu volto para ficar com Marcelo. No caminho, não fale nada sobre ser mãe dela, espere chegarmos lá. Ela concordou e não conseguia parar de chorar. Vendo que Marcelo lhe dava as costas, atendeu ao olhar terno e gesto meigo de Rogério e se deixou conduzir, nem imaginando que ele era seu filho.